Queridos, eu sei que não terei tempo de falar com vocês tudo que Deus colocou no meu coração. É uma palavra do Senhor para a sua vida. Eu espero que você fique bem atento, porque é uma mensagem que, se você ficar disperso um pouco, você vai perder o fio daquilo que Deus quer falar. E eu gostaria que você estivesse bem atento, que é uma palavra para você, uma palavra para nós, não é? Uma palavra de Deus para as nossas vidas. E está em Malaquias. Quando a gente pensa em Malaquias, pensa logo no dízimo, né? Na oferta. Mas a mensagem inclusiva no livro de Malaquias é muito mais forte e mais poderosa do que apenas contribuição. A gente passa por lá de vez em quando somos convidados para dar uma palavra de dízimo e oferta na igreja. Mas Malaquias é um livro que tem aqui uma característica ímpar dos escritores do Antigo Testamento. Malaquias, ele é um livro que ali está, né, todas as condições do mundo antes da vinda de Jesus, antes da volta de Jesus, antes que Jesus venha para estabelecer o seu governo aqui neste mundo. Então é um livro importantíssimo para nós, porque trata de assuntos do nosso tempo, não é? Trata de assuntos pontuais, recorrentes, que estão acontecendo nos nossos dias, nos dias desses últimos tempos da igreja aqui neste mundo. E eu espero que o Espírito de Deus me ajude a falar com vocês nesta noite. Fique de pé, por favor. Eu quero ler com vocês Malaquias capítulo 1, verso 11. E eu quero trazer uma palavra que vai talvez abranger todo o livro, não é? Porque eu acho que todo o livro aí está inserido naquilo que eu gostaria de falar. O texto vai dizer assim: mas desde o nascer do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado o incenso e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale ao coração dos teus filhos, e que todo pensamento sejam trazidos cativos a ti, ó Deus, nessa noite, no poder do nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Meus irmãos, nós estamos vivendo no ano do avivamento. O ano de 2022, na Missão Lusitana, é o ano do avivamento. Quando a gente pensa em avivamento, nós pensamos naqueles cultos fervorosos, não é? Naqueles cultos onde as pessoas têm arrebatamentos. Nós pensamos naqueles grandes cultos onde pessoas são curadas pelo poder de Deus, onde acontecem profecias, onde os demônios são expulsos. Quando nós pensamos em culto avivado, a gente pensa geralmente naquele culto muito barulhento, naquele culto, né, onde as coisas acontecem, você sente aquele arrepio, não é? Você sente aquele toque, não é? Aquela coisa gostosa que vai dentro da nossa alma. Mas avivamento é muito mais do que isso. Avivamento, ele acontece sempre que Deus mandou avivamento. Se você for observar, tanto na história bíblica como na história da igreja, ao longo dos anos, se você observar, sempre que Deus mandou avivamento, é porque as coisas não estavam conforme o pensamento de Deus. As coisas tinham fugido daquilo que era o propósito eterno de Deus. Algo tinha acontecido e as pessoas se desviaram. As pessoas se voltaram para outras coisas que não era o pensamento de Deus. Amém? Queria que vocês estivessem bem atentos àquilo que eu estou falando e não dispersasse com pessoas que andam ou crianças. Você estivesse bem atento, que eu tenho poucos minutos para falar e eu preciso de falar aquilo que Deus colocou no meu coração. E então, os grandes avivamentos, se você for ver, eles acontecem em épocas em que parece que Deus está em silêncio e as coisas estão tão difíceis. Se você olhar nos avivamentos do Antigo Testamento, os avivamentos trazidos, por exemplo, com Samuel, se você for olhar para o avivamento que foi trazido com o rei Ezequias e outros grandes avivamentos do passado e também da era da igreja, você vai ver que havia uma sonolência no meio do povo de Deus e algumas coisas
estavam fora dos seus lugares, estavam fora do lugar que era devido. E aqui nesse tempo, no tempo de Malaquias, Malaquias representa o final de uma era, o final de um tempo, o final de uma dispensação. Estava encerrando o tempo do Antigo Testamento, não é? E agora aconteceu aquele período de cerca de quase 400 anos, em que não houve profecia escrita. Você não vai ter nenhum livro escrito entre Malaquias e Lucas, não é? Você não vai ter nenhum trecho histórico da história do povo de Deus entre esses dois livros. O último trecho que você vai ver da história e falando alguma coisa a respeito do povo de Deus é no livro de Malaquias, e o primeiro trecho que você vai ver é exatamente no livro de Lucas, quando um sacerdote ele vai oferecer sacrifício, e quando lá chega, o anjo Gabriel aparece para ele dizendo: olha, algo vai acontecer na terra. E nesse período, é claro, a palavra de Deus era raríssima. Deus praticamente, se você olhar de uma perspectiva objetiva, ainda que houvesse homens de Deus, ou talvez pessoas que se intitulavam homens de Deus, como o caso dos Macabeus, como o caso de outros homens que achavam que estavam lutando a luta de Deus ou a guerra de Deus, os grandes intérpretes, os grandes escribas, que foram guardiões da palavra mesmo, não é? Foram homens que mantiveram uma palavra preservada para que ela pudesse chegar até nós. Mas a palavra de Deus era raríssima. Ela era tão rara que quando o anjo Gabriel aparece para Zacarias, você vai ver que ele fica espantado diante daquilo que está diante dele. Ele nem pode crer naquilo. Era uma coisa muito rara e muito difícil. Por quê? Porque a condição espiritual estava muito longe de ser aquilo que Deus gostaria que fosse. E se você observar, Zacarias vai pontuar algumas coisas, não é? Que exatamente fala desse afastamento do povo. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, tanto mais você sente o amor de Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, tanto mais você nota a soberania de Deus e a sua insignificância. Não é? Quanto mais você se aproxima de Deus, tanto mais você sente o apego e o desejo pela palavra e pela oração. Então, o que estava acontecendo naquele tempo, você vai ver que são situações pontuais em Israel. Primeiramente, as pessoas não se sentiam amadas por Deus. Elas sentiam que Deus não as amava. Elas sentiam que Deus não estava interessada nelas. E se você for ver no nosso tempo, nós temos muitos cristãos hoje que acham que Deus não lhes ama, eles não acreditam no amor de Deus. Ninguém pode dizer que ama a Deus se você não crê no amor de Deus por você. Antes de você poder dizer que ama a Deus, você precisa primeiro acreditar que Ele te amou primeiro, muito antes de você interessar-se por Ele, Ele já te amava. Mas quantos de nós hoje achamos que Deus não nos ama porque há tanta injustiça, há tanto pecado no mundo, há tantas coisas que acontecem com os santos, há tantas coisas que nos acometem na nossa caminhada e a gente olha e diz: não, Deus não nos ama. Era essa mesma perspectiva que o povo olhava para Deus. Depois, eles não reconheciam a soberania de Deus. O capítulo 1 vai dizer isso. Eles não entendiam que Deus é o Senhor da história e que Ele escreve a história e dita a história de acordo com o seu propósito, com o seu pensamento. Estão aí? E nós hoje achamos que Deus perdeu o controle do mundo. Deus não está nem aí para nós e nem está nem aí para o planeta Terra. É um pensamento recorrente hoje. A terceira coisa que marca o desvio desse povo era a contaminação do altar do Senhor. O altar estava contaminado, o altar estava sendo profanado com sacrifícios impuros. Isso era muito triste. Outra coisa que acontecia naquele tempo e era pontual e é hoje também, eu não vou entrar no mérito aqui do altar contaminado, depois falamos disso, não é? Outra coisa que era pontual naquele tempo era um sacerdócio corrompido pelo dinheiro, corrompido pelo título, pela posição. As pessoas não faziam porque era uma vocação celestial ou uma paixão por Deus. Eles faziam porque eles viviam daquilo. Era uma forma de obter lucros, não é?
Então, o sacerdócio estava contaminado, o altar estava contaminado, os sacrifícios estavam contaminados, o povo não reconhecia o amor de Deus, o povo não reconhecia a soberania de Deus, o povo roubava Deus. Você vai ver, nós usamos esse texto fora completamente do contexto, quando falamos de dízimo, não é? Em que me roubais? Né? O Senhor diz, né? Vocês me roubam. Ele diz, mas em que roubamos o Senhor? E Deus vai dizer, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. E Deus então vai explicar isso aí. E a gente só pega isso para falar sobre dízimo, né? Para falar sobre oferta, para isso, para aquilo. Claro, nós podemos aplicar isso ao dízimo e à oferta, mas o Senhor está falando de outra coisa aqui. O Senhor está falando de outra coisa. Ele está falando da corrupção do altar. Ele está falando de algo muito mais profundo. E diante desse contexto, aparece Malaquias, e ele é o último profeta aí do Velho Testamento. Malaquias é a voz do final do Antigo Testamento. Ele é a voz profética que encerra, que fecha o cânon do Antigo Testamento. Estão aí, irmãos? Agora, se nós olharmos isso, se você ler com atenção o livro de Malaquias, você vai ver, parece que Malaquias estava vivendo nos dias de hoje, sim ou não? Tanta coisa que está acontecendo hoje, meu Senhor, é algo muito difícil. As pessoas iam oferecer as coisas a Deus, oferecia o manco, o doente, o roubado, está lá escrito, aquele que não tinha valor, aquele que faltava um pedaço, era isso que eles ofereciam ao Senhor. E eu sempre pensei que quando o profeta falava a respeito disso, ele estava falando da nossa oferta que levamos a Deus, que a nossa oferta não pode ser da forma como eles levavam. Mas não é isso que o profeta quer dizer. O que ele está querendo dizer para nós é o seguinte: o melhor que você tem não serve para Deus. O melhor que você pode imaginar, que você pode apresentar para Deus, não serve para Ele. Porque o melhor para Deus é Cristo. O melhor para Deus, o sacrifício, porque estamos falando de sacrifício. Aí nós, às vezes, olhamos para isso e pensamos assim: pera lá, pastor, mas então, eles estão ali oferecendo o sacrifício. Sim, era a tentativa do homem chegar até Deus com os seus meios próprios. Agora, Deus não estava interessado no sacrifício. Não era isso que preocupava Deus. Não era isso que estava no coração de Deus e pesava no coração de Deus. A questão deles oferecer o manco, o doente e o defeituoso tinha a ver com aquilo que aquele sacrifício representava. Quando eles levavam para Deus, ele estava dizendo: olha, o seu filho que vai vir é parecido com isso aqui. Era algo muito mais profundo do que você pensar apenas em um sacrifício levado a Deus. Porque aquele sacrifício representava o próprio Filho de Deus. Em outras palavras, Deus estava dizendo ao homem: o melhor de vocês não chega nem perto daquilo que eu gostaria sobre o meu altar. E Deus fala de amor. E Deus disse: eu amo vocês. E eles dizem: como é que o Senhor nos ama? E aí os que defendem o calvinismo vão usar esse texto que segue para dizer que Deus escolhe pessoas para esse fim ou para aquele fim. O contexto não está falando disso. O contexto está falando de amor. Em outras palavras, o que Deus está dizendo para Jacó e para os filhos de Israel é o seguinte: eu fiz por vocês o que ninguém faria. Eu dei a vocês o que não dei para ninguém. Tudo que eu operei na vida de vocês é muito maior e muito mais poderoso, e vocês não entenderam o meu amor. Então vocês tentaram da vossa forma me agradar, mas isso é impossível. Porque a única forma de me agradar é por meio do sacrifício de Jesus. Então Jesus viria depois, e você vai ver que lá no capítulo 4, no capítulo 3, no capítulo 4, Deus vai falar, usando o profeta, sobre o seu arauto que viria antes, preparando o caminho. Vocês estão aí comigo?
Agora, quando nós olhamos para os acontecimentos do livro de Malaquias e os comparamos com os nossos dias, nós vemos uma similaridade impressionante entre o encerramento do Antigo Testamento e o encerramento da era da igreja aqui neste mundo, quando a igreja será arrebatada. Estão aí? Vamos tentar entender isso? Uma das coisas mais notáveis é que para o encerramento de uma dispensação, Deus apenas precisa de uma voz especial, de alguém que proclame, de alguém que fale. Vocês estão aí? Ele obtém uma voz pela qual ele verbaliza a sua mensagem especial para um tempo especial. Sempre foi assim. O povo se desvia e Deus levanta um homem e responde. Usa esse homem ou essa mulher ou esse grupo de profetas como voz de Deus para esse tempo. Aleluia. Essa voz representa um instrumento peculiarmente constituído por Deus. Nós vemos isso com Malaquias. Aleluia. Não houve somente o encerramento de uma dispensação, mas houve a introdução do novo de Deus, a introdução daquele que viria. Então a voz profética desse tempo não só denuncia o erro, mas ela introduz a volta de Jesus. Aleluia. É a voz que ecoou no Salmo 24: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. O Rei está chegando ao seu templo. Ele precisa da sua voz e dos seus arautos para este tempo. O Senhor está vindo, amém? Você crê nisso? O Senhor está vindo ao seu povo, Ele está voltando. Leia o capítulo 3, e você tem lá um mensageiro sendo enviado diante da face do Senhor. Que mensageiro era esse? João Batista, amém? E depois o Senhor mesmo, depois do seu mensageiro, quem vem? O próprio Senhor. Quando perguntaram para ele: você é o Cristo? Ele disse: não. Você é Elias? Não. Você é profeta? Não. Quem é você? Eu sou apenas a voz. Eu sou apenas a voz. Aleluia. Aleluia. O Senhor vem no encalço do seu mensageiro. O mensageiro vai na frente anunciando: o Rei está vindo, o Rei está vindo, o Senhor está vindo ao seu templo. E o Rei vai atrás, oh aleluia, chegando e anunciando o reino. A mensagem do profeta era: arrependei-vos, pois, porque é chegado a vós o reino dos céus. Aleluia, aleluia. Era o tempo do fim que estava em vista aqui, irmãos. Então nós vemos que Malaquias está peculiarmente ligado a João Batista, e João Batista está ligado a Malaquias. Como vimos, aleluia, o complemento entre eles, duas metades de um conjunto. Um anuncia o fim, o outro anuncia a chegada do novo. O capítulo 3, falando de João Batista em conexão com as outras profecias, e em especial com essa profecia de Malaquias, né, está ligando João Batista e dizendo: ele é uma voz que introduzirá o Senhor. Então essas coisas são muito evidentes, elas jazem na face destas profecias e da vida de João Batista, que declarou apenas o quê? Quem é você? Eu sou a voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, é a ordem que eu tenho. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas qual é a ligação de Malaquias com João Batista? Malaquias era um homem desconhecido, irmãos. Nós não temos a genealogia dele aqui, não temos de quem que ele é. Ele surge falando.
Ele começa a profetizar. Nós não sabemos quem ele era ou quando ele profetizou. Da mesma maneira, João Batista pôs de lado todo o reconhecimento público. Quando eles quiseram dizer, não, você é o Cristo, ele disse, não sou. Eu, na verdade, batizo vocês com água. Mas depois de mim vem alguém que eu não sou digno nem de levar a sandália dele. Esse batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem uma pá na sua mão, ele vai limpar a eira. Ele vai queimar a palha. E vai separar a palha do trigo. Tem profeta de Deus nessa noite? Tem voz profética nessa noite? Tem voz de Deus nesse tempo? Aleluia. Você sabe separar a palha do trigo, irmãos? Você sabe? Sabe separar a palha do trigo? O texto lá de Jeremias diz assim, olha, quem tem um sonho, conte-o. Quem tem uma profecia, fale dela. Então me diga, o que tem a palha com o trigo? São duas coisas diferentes. Uma vai para o fogo e a outra vai para o celeiro. Palha é palha, trigo é trigo. Vocês estão entendendo a mensagem inclusiva nisso aqui? A verdadeira boca de Deus, conforme Deus fala com Jeremias no capítulo 15, ele disse, olha, quando você souber separar entre o precioso e o vil, você vai ser a minha boca. Você quer ser uma voz de Deus? Então você não tem que chamar o santo de profano e nem o profano de santo. Você não tem que justificar o pecador e nem condenar o justo. Você tem que chamar as coisas pelo nome, inclusive na sua própria vida. Sabe por que a gente não vence o pecado que muitas vezes tenta nos derrotar? É porque nós não o chamamos pelo nome e não dizemos para ele que ele tem que sair da nossa vida. Ele não faz parte mais de nós. Nós somos perdoados pelo sangue de Jesus. Então, irmão, se é assim com Malaquias, se foi assim com João Batista, deve ser assim conosco, sim ou não? Vocês estão aí? Assim sendo, o instrumento de Deus no tempo do fim é quem? É alguém que não é nada aos seus próprios olhos ou em si mesmo. Se você quer falar em nome de Deus, você tem que olhar para você e não ver nada. Vocês já conheceram um homem mais talentoso e com mais preparo entre os homens que temos na história do cristianismo, mais do que Paulo? Paulo não chegou com os seus dons e talentos e disse assim para Deus, Senhor, olha, eu sou PhD em teologia, eu sou um poliglota, eu falo muitas línguas. Senhor, eu tenho especialidade em judaísmo, eu sou fariseu de fariseus, eu sou isso, eu sou aquilo. Então usa os meus dons e os meus talentos para a tua glória, Senhor. Ele falou assim, ele disse, não, eu quero ganhar Cristo, e para ganhar Cristo eu pus de parte tudo aquilo que eu pensava que era. Todos os meus atributos, dons e talentos naturais, eu pus de parte, para que eu pudesse receber do Senhor. Irmão, a gente às vezes pensa que Deus precisa dos nossos dons e talentos para nos usar. Vocês já pararam para pensar quem eram os discípulos de Jesus? Já olharam para esses homens? Eles eram todos formados nas academias de Jerusalém. Eles estudaram aos pés dos rabinos mais influentes do seu tempo. Tinha patente alta. Era assim? Quem eles eram? Pescador, cobrador de imposto, sei lá. Eram tantos, não era? Eram 12.
E cada um deles talvez tinha uma profissão muito simples. E eles eram pessoas do povo. Tinha formação, sim, porque todo judeu estudava. Mas eles não eram doutores de nada. E Deus pegou a maior obra que já foi feito neste mundo, que é a obra de redenção da humanidade. E Ele confiou esta grande obra, essa grande tarefa a esses homens. Quem é que faria isso em sã consciência? Ninguém em sã consciência faria isso. Mas Deus fez. E eu te explico por que Ele fez. Para que a excelência do poder, como Paulo diz, fosse dele e não nossa. Para que a glória fosse dele. Quando Pedro curasse aquele enfermo na porta formosa do templo, e as pessoas olhassem para ele: ah, mas ele fez isso porque ele era um grande rabino. Não, vai dizer o texto que eles sabiam que eles eram indoutos e iletrados. Não estou fazendo apologia da desinformação, não é nada disso. Eu só estou te dizendo que Deus não precisa de nada que você tenha para te usar. Ele precisa da sua fé e da sua obediência. Se você for boca dele, estiver determinado a ser usado por ele, ele vai tomar você, seja você o menor. Lembra de Davi, quem ele era? O menor. Mas Deus foi lá e pegou Davi e disse: eu vou te usar. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não estou dizendo que Deus não possa usar doutores e pessoas inteligentes e bem concursadas e bem formadas. É claro que sim, desde que essas pessoas não se movimentem com base naquilo que eles são, mas com base naquilo que o Senhor é na vida deles. Se é para termos um movimento no meio do povo de Deus, tem que ser por essa via. Se é para trazer o avivamento, ele não virá em carro de boi, meu irmão. A arca não pode ser carregada em carro de boi. A arca tem que ser carregada nos ombros dos levitas do Senhor, dos homens do Senhor, das mulheres do Senhor. Aleluia! Nesse capítulo nós somos conduzidos a insistir por um tempo na voz do tempo do fim. Na medida em que é ilustrado nas profecias de Malaquias, isto pode ser reunido em algumas verdades importantes e claramente definidas aqui nesse texto. Somente a leitura do capítulo 1 já estremece a gente. Já leram esse capítulo 1? Estremece a gente. A gente fica a olhar para nós e a pensar: meu Deus, como esse povo chegou nesse ponto? Eles eram o Israel de Deus. Eles tinham a promessa. Eles eram os guardiões dos arautos de Deus, como Paulo diz em Romanos. Eles eram o povo escolhido. Deus os escolheu. Deus os capacitou. Deus colocou nas mãos dele tantas coisas. E por que as coisas chegaram àquele ponto? Olhe para mim, irmãos. Deus deu muito mais para a igreja. Deus deu muito mais para você e para mim. O que Deus deu para Israel, Ele deu muito mais para o novo Israel, que é a igreja. O que Deus deu para Israel era algo que era temporário, mas o que Deus deu para a igreja é perene e é eterno. O que Deus concedeu a você é algo muito maior. E a minha pergunta para você é: o que você tem feito com aquilo que Deus te deu? O que você tem feito, meu irmão? Amém? É isso aí. Podemos ver aqui o objetivo muito definido nesse capítulo 1, que o que ele tinha em vista era o altar.
Por que, irmãos? Por que o altar era o que estava diante dos olhos do profeta? Porque é no altar que tudo acontece. É no altar que tudo acontece. Quando fala de altar, eu não estou falando disso aqui, do púlpito. Eu estou falando da cruz de Cristo, que é o grande altar, aonde o grande sacrifício foi oferecido. E todas as vezes que você olhar para o altar, você tem que ver o altar em conexão com algo, que é a vinda do Senhor. O altar está conectado com a vinda do Senhor. Não é isso que é a ordenação de Jesus para o dia da Santa Ceia? Todas as vezes que vocês comerdes este pão e beberdes este cálice, vocês anunciam o quê? O altar do Senhor, até que Ele, falando da vinda do Senhor. Então a mensagem dos últimos tempos tem que ser a mesma do começo da era cristã. E qual é que era? Jesus Cristo, Ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação, e Ele vai voltar. Não é lindo e maravilhoso essa mensagem, irmãos? Não tem nada melhor do que isso. Oi. Sabe por que a gente está comendo a comida que os porcos comem? Porque nós perdemos a visão da volta de Jesus. E a gente está vivendo em contato com a terra. A igreja está muito terrena. A igreja está muito mundana. A igreja está muito conectada às coisas deste mundo. Os olhos da igreja têm que ser colocados na eternidade, nos céus. Porque é para lá que a gente vai. Toda a esperança do povo de Deus tem que ser os céus. Porque se não for para isso, adianta a gente estar seguindo aqui? Para comprar casa, comprar terrenos, ter dinheiro no banco, ter uma vida farta. Você não precisa vir para Jesus. No mundo tem muito disso aí, talvez muito mais fácil. Uma vez que você veio para Jesus, a sua visão tem que ser colocada na eternidade. E os valores e as medidas da sua vida tem que ser com vistas na eternidade. Oh, glória a Deus. Eu vou apressar aqui que as horas já estão terminando ali. E eu não consigo falar de tudo, é muita coisa aqui que o Senhor ministrou ao meu coração. Eu queria fazer uma conexão entre o altar e a cruz e trazer isso para vocês, mas numa outra altura eu trago isso para vocês, mas eu quero falar sobre o Evangelho. Esse Evangelho que nós pregamos, esse Evangelho de Jesus Cristo. Vamos voltar ao capítulo 1, versículo 11, e vamos ver esse texto, o texto que eu li aqui. Eu poderia falar com vocês aqui a noite inteira desse capítulo. Eu teria aqui algo para vos dizer, que iríamos longe aqui. Olha bem, mas desde o nascente do sol até o seu poente é o quê? É grande o meu nome entre as nações. Esse é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que o nome dele seja grande. O nome de quem que seja grande? De Deus. O meu nome será grande entre... Se você ler esse verso, ele parece uma utopia. Parece que estamos falando de coisas que não têm conexão com a realidade. Em todos os lugares, olha o que Deus disse aqui, isso é forte. Em todos os lugares, ao meu nome é queimado incenso, são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Esse é o pensamento de Deus, que Ele, Deus, seja, que o seu nome seja exaltado em toda a terra.
E sabe o que está acontecendo? Deus está trazendo um avivamento. E a terra, a glória do Senhor vai cobrir a terra como as águas cobrem o mar. Deus está movendo por todos os lados. Eu estive na Etiópia lá com o pastor Nam, e eu vi ali a glória do Senhor no meio daqueles irmãos, naquela simplicidade. E por onde quer que você vá, você vê o nome do Senhor sendo exaltado, sendo glorificado. E pessoas trazendo oferta sobre o altar, entregando as suas vidas sobre o altar. A oferta que fala aqui não é de animais, não é de ovelhas ou de cabrito, são as suas próprias vidas sendo queimadas sobre o altar, em todos os lugares. Aleluia! Olhe bem para mim, irmão. O Senhor, ouça bem isso, o Senhor é muito zeloso pelo seu nome. O meu nome, essa era a preocupação deles. E era a preocupação que Israel deveria ter: manter o testemunho de Deus entre as nações, mostrar para o mundo que Deus governa, que Deus está sobre tudo e todos. Mas o que a gente tem feito hoje? Nós temos estabelecido o nosso próprio reino. É muito triste isso, não é? Israel falhou terrivelmente na missão que Deus lhe deu. Mas a igreja não vai falhar. A igreja vai proclamar o evangelho de Jesus, amém? O que Deus tem visto aqui é o seu nome. Que o seu nome seja honrado entre as nações. O que honra a Deus, irmãos? Nós às vezes pensamos, não, a obra de evangelismo que a nossa igreja empreende, ela tem em vista, né, o fim da obra de evangelismo é a conversão de almas. Não, a conversão de almas é o meio, o fim é a glória do nome do Senhor, porque cada vida que se rende a Jesus, oh aleluia, isso traz glória para o nome dele, amém? Isso é o evangelho, irmãos. É o evangelho que está em vista aqui. A evidência de Deus, dos seus direitos absolutos, da sua soberania entre as nações. O mundo tem que saber que há um Deus que governa sobre essa terra. Os homens têm que entender isso, amém? Tem que entender que a palavra de Deus é poderosa na terra. Os homens têm que entender isso. Se alguém chegar para você e disser para você, meu irmão, por que você crê na Bíblia? Qual é que é a sua resposta? Ah, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Muito bem, mas ele é descrente, ele não crê em Deus, você tem que usar outro argumento. Você pode dizer, não, a Bíblia, eu posso dizer que é porque ela mudou a minha vida. Muito bem, há muitas coisas aí fora que mudam a vida de muitas pessoas. Você pega um alcoólico, uma pessoa viciada em álcool, por exemplo. Ele pode ser mudado aqui na igreja, como pode ser mudado lá nos Alcoólicos Anônimos. Então o evangelho, a Bíblia dos Alcoólicos Anônimos também é a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, esta palavra, ela é poderosa porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo a homens que testemunharam da eficácia dela. E esses homens transmitiram a outros, e a outros, e a outros, e essa mensagem, ela chegou até nós. Várias tentativas já houveram para destruir a Bíblia, mas ela continua, aleluia. Ela continua como o livro de Deus, como a boca de Deus, falando com as pessoas. Em pleno século 21, a palavra de Deus fala. Aleluia, aleluia. Eu sinto que temos falhado, irmãos, em reconhecer que a vinda do Senhor é uma parte essencial e indispensável do evangelho. Nós pregamos sobre tudo, é ou não é? A gente prega a cura, a gente prega batismo com o Espírito Santo, amém? Então aí, a gente prega, o que mais pregamos? A gente prega libertação, transformação,
não é? Milagres, as histórias da Bíblia. Mas deixa eu te dizer, você tem que falar da vinda de Jesus também. Porque o evangelho completo, ele inclui, aleluia, e maior parte dele é por conta daquilo que vai acontecer. Jesus está vindo, sim ou não? Temos pensado no evangelho como tendo a ver com a salvação, com a regeneração, com o novo nascimento das almas. E o evangelho é isso, mas não é somente isso. Aleluia. O evangelho em sua essência é a mensagem de que o rei está vindo. Jesus está vindo. Será que tem voz aqui nesta igreja anunciando a volta de Jesus? O hino que vocês cantaram diz: Ele vem. Como é que é mais o hino? O Yeshua reinará, brilhando como o sol. Sobre as nuvens voltará. Prepara então, porque o ano do Senhor, o tempo da visitação do Senhor está chegando. Mas sabe qual é a nossa dificuldade? É a mesma dificuldade. É a mesma dificuldade de alguns irmãos lá do começo do primeiro século. A nossa dificuldade é que já há muito tempo a gente escuta falar que Jesus está vindo e nada aconteceu. É ou não é? Então aí, irmãos, eu quando era criança e não era ainda crente, não era ainda evangélico, nos muros do lugar onde eu vivia, a igreja batista tinha uma força muito grande nisso. Eles escreviam nas paredes, nos muros, né? Jesus está voltando. Eu me lembro: viva o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Falavam muito sobre a volta de Jesus. Eu me lembro quando meu pai se converteu, ele comprou um LP naquela época, aqueles discos de vinil grande. E o título do disco era A Última Trombeta. E aquilo era um terrorismo em cima de nós, meus irmãos, não é? Nós ouvimos aquilo e eu e minhas irmãs, a gente até fazia teatro com aquilo que a gente aprendeu, as falas de cada um dos que falavam ali. E eu me lembro que uma das minhas irmãs aceitou Jesus por medo. Ela ficou com tanto medo daquele negócio que ela: não, eu vou para a igreja, não tem outro jeito para mim. E a gente ficava cheio de medo diante daquilo, éramos criança. Estão aí? Deixa eu dizer, ninguém tem que aproximar de Deus por medo. Nós temos que aproximar de Deus por convicção. Não é isso que o texto diz? Todos aqueles que se aproximam de Deus precisam o quê? Crer que Ele existe e que é galardoador de todos aqueles que o buscam. Vocês estão aí? Coisa maravilhosa, todos que se aproximam de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu espero que isso tenha chegado até você de uma forma clara. O evangelho nas nações é o evangelho do arrebatamento. O que inclui a sua primeira vinda. Esse evangelho tem que incluir, você tem que falar da primeira vinda de Jesus, quando Ele veio a este mundo como Cordeiro de Deus e morreu por nós. Ele tomou os nossos pecados lá na cruz. Hoje você já não tem mais problema com o pecado, porque Ele venceu, Ele morreu por nós. Os nossos pecados foram perdoados pela vinda do Senhor. Aleluia. Quantos creem que os seus pecados foram perdoados? Oh, aleluia, você não é mais escravo do medo, e você não é escravo mais do inferno, aleluia. A mensagem de Deus para você é que os seus pecados, eles foram perdoados, você está livre, aleluia. Deus te aceita hoje. Deus te aceita hoje. Agora esse Deus, aleluia, que te recebeu como filho, Ele vai voltar um dia, aleluia. O que os anjos falaram para os discípulos ali naquele dia? Oh, aleluia, varões galileus, por que vocês estão olhando para cima?
Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima nos céus, há de vir um dia, assim como para o céu o viste, ele vai voltar. Ele vai voltar, amém? Então inclui a sua primeira vinda e a sua segunda vinda. Eu quero que você dê o terreno ao Espírito Santo, para ele agir na sua vida, para que ele possa salvar você do inferno, que ele possa te livrar dos seus pecados, e para que você possa ter certeza da sua salvação. Mas agora, dê terreno também ao Espírito Santo, para revelar a você as coisas que o olho não viu, o ouvido não viu, nem chegou no coração do homem, e que Deus preparou para aqueles que o temem. Você teme a Deus? Deus tem tesouros ocultos reservados para você. Você crê nisso? Você vai celebrar, você vai celebrar. Então não troque a sua salvação por nada deste mundo. Não, senhor. Aleluia. E o único terreno que o Espírito Santo trabalha é o Calvário. Porque o Calvário, a cruz de Cristo, ele salvaguarda os direitos universais de Deus através de Jesus. A segunda vinda de Jesus, quando ele virá para a sua igreja, é algo que temos. Aleluia. Assim como os israelitas, eles tinham uma palavra, uma promessa que o Messias viria. E você vai ver que a mulher samaritana, ela vai dizer para Jesus: Senhor, eu sei que quando o Messias, que se chama Cristo, vier, ele vai mudar todas as coisas. Jesus disse: mulher, sua espera acabou. Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Aleluia. A sua espera acabou, mulher. Você aguardava o Messias chegou. O Salvador ungido chegou. Aleluia. Não precisa mais de cordeiros, não precisa mais de sacrifícios, não há necessidade mais de que nenhuma ovelha ou cordeiro seja morto. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi morto uma vez e para sempre. Vocês estão aí? Isso é um fato, isso é história. Aleluia. Eles tinham uma promessa, eles não reconheceram a promessa. A Bíblia diz que ele veio para o que era seus e os seus não receberam. Oi, Jesus fez uma promessa para a igreja: eu vou voltar. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. O que eu disse para você: eu vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez. Aleluia. Quem falou isso, irmão? Foi Pedro? Foi Paulo? Foi João? Não, senhores. Foi o pastor Ivaldo? Não. Quem foi que falou isso? Jesus de Nazaré. Aleluia. Ele disse: eu vou, mas eu volto. Oh, aleluia. Será que tem missionário assim que vai anunciar a volta de Jesus? Temos missionário aí que quer anunciar a volta do Senhor, porque o missionário do tempo do fim é aquele que vai anunciar e pregar que Jesus está voltando. Deus quer que você seja uma voz na terra. Que voz é essa? Os seus pecados já foram perdoados. Você está livre do pecado, você está livre da condenação. E agora o seu rei está voltando. Posso dizer uma coisa aqui, irmão? Eu não ia dizer. Vocês aguentam? Fica firme. Eu me pergunto se o Senhor está satisfeito com o que chamamos hoje
de pregação. Eu fico pensando, não me entenda mal, por favor, irmãos, por favor. Eu não estou ridicularizando as mensagens, não é isso. Mas eu me pergunto se Deus está satisfeito com aquilo que pregamos hoje. Eu tenho um forte pressentimento, e Deus tem falado muito comigo sobre isso nesses últimos tempos, de que o Senhor quer algo mais da sua igreja. Mais do que coçar o ouvido das pessoas. Mais do que pregar mensagens que causa aquela coceirinha gostosa no ouvido das pessoas. Deus está cansado desse frenesim em volta do bezerro de ouro. Mesmo que você seja Arão, e mesmo que sobre você esteja o óleo da unção, o que Deus quer é homens e mulheres que estabeleça o seu testemunho na terra. Que seja guerreiro, que seja bravo, que seja soldado, que tenha coragem de falar de Deus. E eu digo a vocês que a única coisa que satisfará completamente Deus será aquilo que permanece no terreno pleno do Calvário e em tudo o que ele significa em seu triunfo universal. E o Calvário, em sua última expressão, tem a ver com arrebatamento. Porque, queridos e queridas, se Cristo morreu por nós e Ele não vai voltar para nós, de nada adiantará a sua morte. Mas como Cristo morreu e ressuscitou, eu posso crer, o amanhã vai vir. O amanhã virá. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Esse é o missionário que Deus quer. Obtenha essa visão, obtenha essa vocação, adquira isso nos seus corações adequadamente, e eu acredito que o Senhor descerá sobre vocês. Vocês não vão precisar fazer esforço nenhum. O Espírito virá sobre a igreja, o avivamento descerá sobre a igreja, e Deus moverá no meio do seu povo, trazendo, aleluia, convicção. É impressionante. Essa madrugada Deus falava comigo enquanto orava e escrevia essa mensagem. Quantas almas já foram salvas pela força de uma mensagem sobre a vinda do Senhor? Quantas pessoas, mesmo como minha irmã, que se converteu por medo, mas que está firme até hoje. Pregue no poder do Espírito Santo, e o Espírito Santo te dirigirá o que você deve fazer, o que você deve falar. Ele vai tomar os seus lábios, vai tomar a sua boca, Ele vai falar por você. Meu querido, minha querida, a sua mensagem vai mudar. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo não está limitado ao tempo, ao espaço. Deus não está ignorando que desde que os pais dormiram, as coisas permanecem como se nada tivesse passado. Deus não está ignorando isso, como Pedro escreve. Porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. O poder do Espírito Santo que desceu no dia de Pentecostes, inaugurando a igreja, é o mesmo poder que virá sobre a igreja antes do arrebatamento. O único fim de Deus, o único fim que está no coração de Deus, é que o Espírito Santo opere na vida dos cristãos um desejo inegociável por uma vida de santidade, uma vida pura, uma vida diante do Senhor. É por isso que o Espírito Santo se regozija vendo
que muitos corações estão impactados com isso, que muitas pessoas que talvez nem você os conheça, mas que estão chorando às madrugadas e desejando: Senhor, volta logo, Senhor, volta logo, Senhor, nós te esperamos. Esta foi a mensagem de Atos. Qual era a mensagem de Atos? A soberania absoluta do Senhor Jesus através da sua cruz. Esse é o Evangelho. Jesus é o Senhor. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele ressuscitou para nossa justificação. Ele não ficou no túmulo, Ele ressuscitou. Aleluia. Que o Senhor coloque isso nos nossos corações, irmãos, e que isso seja uma testemunha entre as nações. Que você, ao ir para as nações, não vá raso, vazio daquilo que Deus quer fazer. Este evangelho da vinda do Senhor será pregado em todas as nações. Essa é a obra do missionário. O evangelho de Cristo nas nações estabelece a evidência da soberania de Deus através de Jesus e através do seu sangue. Não precisa de nada, irmãos. Não precisa você subir montanhas. Não precisa você pagar promessa. Não precisa você purgar os seus pecados através de auto sacrifício, de automutilação. Você não precisa de nada disso. Jesus já pagou o preço. Aleluia. O que está no coração de Deus, e o desejo, o único desejo, é que Jesus seja o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e que isso fique claro para todos os homens, em todos os lugares. Fique de pé, por favor, irmãos. O grande objetivo do inimigo, Mira, vem cá, pode vir, é impedir que esta obra seja feita. Ele está nos distraindo com coisas dessa vida. Ele está tentando levar-nos para outros caminhos. Olhe para mim aqui, irmãos. Quando Deus chamou Abraão e disse que ia usá-lo para abençoar as nações da terra, e levou ele para a terra de Canaã, ele não tinha um palmo de terra naquela terra, mas Deus falou que daria aquela terra para ele. E Abraão foi provado. Houve uma seca naquela terra. E o inimigo fez uma sugestão para Abraão: desça para o Egito, lá tem pão. Esse foi um grande erro de Abraão, descer ao Egito. Talvez um erro que até hoje Israel colhe as suas consequências. Ele deveria ter ficado em Canaã e confiado na provisão de Deus de sustentá-los em todo o tempo. Estão aí? Amém? Muitas vezes o inimigo nos leva a distrações, sugerem coisas para nós, que nos tira daquilo que é o propósito de Deus. Mas Deus está falando com você: não se mova, fique firme. Ele vai te abençoar até no deserto. Ele vai prover pão para você onde não tem pão. Ele vai saciar a sua sede onde não tem água. Ele vai cuidar de você. Amém, irmão? A nossa convicção tem que ser a convicção de Davi. Quando ele tem que fugir de Israel, perseguido pelo seu próprio filho. Ele tem que fugir de Jerusalém, deixar sua casa. E o sumo sacerdote queria ir com ele. O sacerdote Zadok queria ir com ele. E ele disse: não.
volta para o lugar da arca do Senhor e fica lá. Eu vou, mas eu vou voltar. Quando eu voltar, eu quero que o lugar da adoração esteja impecável. O nosso Jesus, ele foi rejeitado aqui neste mundo pelos seus próprios irmãos. E ele foi, mas ele deixou aqui a sua igreja amada. E ele disse: eu vou voltar. Porque o objeto do meu amor está lá, eu vou voltar. Aleluia. Ele prometeu, irmão. Você crê que ele vai voltar? Não da boca para fora, mas de todo o seu coração. Você crê que ele vai voltar? Então coloque a sua vida diante do altar de Deus. Feche seus olhos neste momento. Eu quero orar por ti. Quero orar pela sua vida. Abra o seu coração para Deus, irmão. O Senhor te ama. Nunca duvide disso. Deus te ama. Nunca duvide isso. Ele tem o controle de todas as coisas. Nunca duvide disto. O sacrifício de Jesus foi perfeito e foi para sempre. Seja uma voz de Deus nesse tempo. Abra sua boca e proclame: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Levanta a sua mão e cante esta canção. Eu não sou daqui.